Pai milionário abandona sua filha com deficiência e seu cachorro em uma serra. O destino dela foi assustador. Ela só tinha 7 anos e não conseguia andar. Mesmo assim, o próprio pai, um milionário sem coração, a levou para uma serra isolada com a promessa de um final de semana juntos. Mas o que ele fez depois, ninguém estava preparado para descobrir. Dias depois, uma imagem chocou o país. Uma garotinha coberta de lama, com os braços feridos, arrastando um cachorro ensanguentado no colo. Sozinha, no meio do nada. Mas o mais assustador ainda estava por vir. O colar enferrujado, a cabana esquecida e um segredo que parece ter atravessado gerações. Agora me conta, de onde você está ouvindo essa história? Comenta aqui embaixo e diz o que você faria no lugar dela. A neblina descia como um véu espesso sobre a serra, cobrindo a vegetação úmida com um manto prateado. As árvores, altas e centenárias, pareciam sussurrar histórias antigas ao vento, que dançava entre os galhos e fazia cair gotículas frias sobre a terra fofa e escura. A trilha estreita era ladeada por musgos e raízes retorcidas, e o som distante das aves ecoava como lamentos, quebrando o silêncio pesado e misterioso que dominava o lugar. Era como se a serra estivesse viva, pulsando num ritmo lento, mas constante, observando cada passo dos que ousavam atravessá-la. E foi ali, naquele cenário quase mágico e ao mesmo tempo sombrio, que surgia uma figura delicada, em total contraste com a força bruta da natureza ao redor. Lara, uma garotinha de apenas 7 anos, de olhos grandes e curiosos, sentada em sua cadeira de rodas. As rodinhas de borracha marcavam a trilha molhada enquanto ela avançava com dificuldade, empurrada por um par de patas douradas e cheias de energia. Thor, um Golden Retriever de pelagem espessa e olhos atentos, era seu motor. Seu amigo, seu guardião. Thor não precisava de comandos. Conhecia Lara como ninguém. Sabia quando ela precisava de silêncio, quando queria rir ou quando sentia medo. E ali, naquele instante, ela estava assustada, embora não dissesse uma palavra. Seus pequenos dedos apertavam com força os braços da cadeira, enquanto seu olhar se perdia na neblina espessa que parecia engolir tudo ao redor. Há alguns metros atrás, caminhando com passos impacientes e expressão fria, vinha Ricardo, um homem de traços duros e olhar calculista, vestindo roupas de marca incompatíveis com a trilha lamacenta da serra. Ricardo era pai de Lara. Pelo menos no papel. Na prática, parecia mais um estranho com quem a menina dividia um teto do que alguém que carregava laços de sangue com ela. Estamos perdendo tempo aqui, resmungou ele, ajustando os punhos da camisa branca. O helicóptero sai em 1 hora e eu tenho uma reunião com investidores que não podem ser ignorados. Lara não respondeu. Sabia que o pai não esperava resposta. Sabia também que aquela caminhada até a borda da serra não era um passeio, era algo mais definitivo. Ricardo parou e olhou ao redor com desdém, como se o mundo natural ao seu redor fosse um incômodo estético. Esse lugar é sufocante, murmurou, mas talvez seja o que ela precisa. Thor, atento, rosnou baixinho. Seus olhos dourados se voltaram para Ricardo com uma desconfiança rara. Ele não gostava daquele tom. Ele não gostava daquele lugar. E, principalmente, ele não gostava da tensão no ar. Ela tinha cheiro de abandono. Lara percebeu o olhar de Thor e tentou disfarçar o aperto no peito. Está tudo bem, Thor, disse em voz baixa, apenas para ele. Mas nem ela acreditava nisso. Ricardo deu mais alguns passos, depois parou bruscamente. De um dos bolsos do casaco, tirou um envelope e o colocou sobre uma pedra coberta de musgo. Aqui estão os contatos da clínica. Eles cuidarão bem de você. Com fisioterapia, talvez até consiga andar um dia. Eu fiz minha parte.
O tom de voz era o mesmo que usava ao dispensar um funcionário. Lara o olhou com olhos marejados, mas não implorou. Já havia aprendido, em seus 7 anos, que palavras não amoleciam o coração do pai. Ele virou-se sem olhar para trás. Thor rosnou mais alto agora, posicionando-se entre Lara e o caminho por onde Ricardo desaparecia na neblina. O silêncio voltou a reinar, pesado como chumbo. Lara ficou ali, sozinha com Thor, na beira da trilha, cercada por árvores gigantes e uma névoa que parecia querer abraçá-la. Ela sentiu o abandono como uma fisgada no peito. Sentiu que algo em seu mundo acabara de se partir para sempre. Mas então, Thor se aproximou e lambeu sua mão como quem diz: "Eu estou aqui." A menina sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. E pela primeira vez, sentiu que, apesar da dor, não estava completamente sozinha. A serra observava. O vento cantava entre os galhos. E Thor, com seu faro aguçado, já pressentia que aquela jornada estava apenas começando e que ele teria que proteger Lara com tudo o que tinha. Porque o que estava por vir era muito mais do que um abandono. Era o início de uma verdade enterrada e o reencontro com algo que nem mesmo Ricardo seria capaz de controlar. O céu ainda estava pintado em tons de rosa e laranja quando Ricardo estacionou o carro na estrada de terra que serpenteava pela serra. O motor silenciou com um suspiro metálico e por um momento tudo pareceu suspenso, como se o tempo tivesse decidido parar para observar o que aconteceria a seguir. Lara, no banco de trás, olhava pela janela com os olhos brilhando de alegria. "A gente vai mesmo passar o fim de semana juntos, papai?" perguntou com uma voz tão cheia de esperança que até o vento pareceu hesitar ao ouvi-la. Ricardo, com um sorriso ensaiado, ajustou os óculos escuros e respondeu: "Claro que sim, minha princesa. Só nós 3, como nos velhos tempos." Ela sorriu largo, um sorriso puro, daqueles que só as crianças que ainda acreditam no amor do pai conseguem dar. Ao seu lado, Thor abanava o rabo com entusiasmo, fungando a janela como se já pressentisse a aventura. Seu corpo vibrava de alegria, mas seus olhos mantinham a vigilância de quem sempre espera o inesperado. A estrada era irregular, e a cada curva, a vegetação se fechava mais, como se os galhos quisessem abraçar o carro, impedir sua passagem. O silêncio da serra começava a tomar conta do ambiente, quebrado apenas pelo som ritmado das rodas, vencendo o cascalho e o riso suave de Lara, encantada com a paisagem. "Papai, olha aquelas nuvens. Parece que estão dormindo sobre as montanhas", disse, apontando com o dedinho trêmulo. Ricardo olhou rapidamente, murmurando um mais preocupado em encontrar o ponto exato do plano que arquitetara em silêncio nos últimos dias. Finalmente ele parou. Um lugar afastado, escondido entre pinheiros altos e sem sinal de civilização por quilômetros. "Chegamos", disse, abrindo a porta. Thor foi o primeiro a saltar, farejando o ar. Lara esperou, ansiosa, enquanto Ricardo montava com pressa sua cadeira de rodas e a ajudava a se sentar. Os olhos da menina brilhavam, como quem acreditava que aquele momento era o começo de algo novo. "Vamos montar a barraca, papai?" perguntou animada. "Antes, preciso pegar lenha." "Não demoro", respondeu ele, desviando o olhar. "Thor, pode ir com você se quiser", ofereceu Lara, inocente. "Não, Thor fica com você. Eu volto já." Ele se virou rapidamente, entrou no carro e deu partida. A princípio, Lara apenas observou confusa. O som do motor ecoou entre as árvores. 1 minuto, 2, 3. Nenhum sinal de volta. Ela começou a olhar ao redor, procurando alguma trilha, algum movimento. "Papai?" chamou, a voz começando a tremer. Thor se aproximou, deitando ao seu lado. Seus olhos estavam sérios agora. O rabo, antes inquieto, estava parado.
Ele também sabia. Algo não estava certo. 20 minutos, meia hora. A brisa começou a ficar fria, carregada pela névoa que descia lentamente da encosta. O tempo parecia congelar, e a realidade, antes colorida pela esperança, começava a desbotar. Lara, até então em silêncio, deixou cair a cabeça sobre os joelhos. Os olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou alto. Era um choro contido, daqueles que doem mais justamente por serem calados. As lágrimas escorriam devagar por suas bochechas pálidas, molhando os punhos fechados em seu colo. Thor, em silêncio, se aproximou e encostou o focinho no rosto da menina. Lambia cada lágrima como se pudesse apagá-la, como se seu toque fosse capaz de costurar a ferida invisível que se abria dentro dela. Ela olhou para ele, e por um instante seus olhos se encontraram com tanta profundidade que pareciam conversar. Ele, não vai voltar, né? Sussurrou. Thor não respondeu, mas deitou-se mais perto, enroscando seu corpo no da menina como uma manta viva, quente e protetora. Seu coração batia firme, como quem prometia sem palavras. Enquanto eu estiver aqui, nada vai te machucar. A noite começou a cair devagar, tingindo a floresta de sombras. Lara encostou a cabeça no pescoço de Thor e fechou os olhos, tentando afastar a realidade. Mas mesmo com o conforto do amigo fiel, a dor do abandono era como um eco contínuo, martelando dentro dela. Ali, sozinhos no coração da serra, começava uma nova história, forjada não apenas na dor, mas também na coragem. Porque Thor sabia. Ele não era só um cachorro, ele era o último elo entre Lara e o mundo, e ele não deixaria que ela enfrentasse aquilo sozinha. Os dias seguintes foram como capítulos de um pesadelo lento e real demais para ser esquecido. O que começou como um passeio ilusório se transformou em uma luta silenciosa pela sobrevivência. Na primeira manhã, Lara acordou encolhida entre os galhos de um arbusto. O orvalho havia encharcado suas roupas, e o frio se agarrava à sua pele como um manto invisível de sofrimento. Thor permanecia ao seu lado, imóvel, como uma sentinela de guarda. Seus pelos estavam molhados, mas seus olhos continuavam alertas, escaneando o horizonte como se cada sombra pudesse esconder um perigo. A fome chegou devagar, com pontadas leves no estômago que se transformaram em dores cada vez mais agudas. Lara tentava manter a calma, mas sua fragilidade aumentava a cada hora. Thor percebeu, e então ele partiu. Ela tentou segurá-lo pela coleira. "Não vai", sussurrou, a voz trêmula. Mas ele lambeu sua mão e saiu, trotando floresta adentro com passos decididos. O tempo parecia se esticar quando ele desaparecia. Minutos viravam horas, e o medo de que ele não voltasse corroía a menina. Mas Thor sempre voltava, sempre. E cada retorno era um milagre. Na primeira vez, trouxe na boca um punhado de frutas silvestres, mirtilos e amoras amassadas entre as presas. Lara comeu devagar, quase como um ritual, segurando os frutos com dedos tremendo de fraqueza e esperança. No dia seguinte, trouxe raízes e, com o tempo, até pequenos pedaços de carne deixados por outros animais. Restos, talvez, de algum predador. Thor não comia. Ele dava tudo para ela. Quando a chuva chegou, caiu como um castigo. O céu desabou sobre a serra, num dilúvio gelado que parecia não ter fim. Lara tremia até os ossos, com os dentes batendo e os lábios roxos. Thor, desesperado, correu entre as pedras até encontrar uma fenda estreita entre dois paredões cobertos de limo. Ali dentro havia um pequeno abrigo natural, escuro, mas seco. Ele puxou Lara até lá, empurrando sua cadeira com o focinho e depois, com cuidado e urgência, carregando-a nos dentes pela gola do casaco. Ela chorava, assustada, mas não resistia. Confiava nele. Thor enroscou-se ao redor dela dentro da caverna, usando o próprio corpo como escudo contra o frio. As noites eram as piores.
Sons estranhos ecoavam por toda a parte, uivos distantes, galhos quebrando, grunhidos invisíveis na escuridão. Uma vez, Lara viu os olhos amarelos de um animal brilhar entre os arbustos. Thor se colocou entre ela e os olhos, o corpo eriçado rosnando baixo, sem hesitação. O animal recuou. Ali, naquela floresta bruta e indiferente, Lara passou a ver Thor não apenas como seu cachorro, ele era seu herói, seu irmão, seu guardião, e mais do que tudo, era agora sua única família. Ela começou a conversar com ele durante o dia, contava histórias, confidenciava medos, e ele escutava, sempre escutava, deitava ao seu lado e a encarava com os olhos atentos, como se entendesse cada palavra, cada lágrima, cada silêncio. Quando ela chorava, e eram muitas as vezes, ele lambia seu rosto com ternura, como se dissesse: "Você não está sozinha, eu estou aqui." Certa manhã, depois de uma noite particularmente fria, Lara acordou com Thor tentando arrastar sua cadeira para fora do abrigo. Ele latia, impaciente. Quando ela olhou na direção que ele apontava com o focinho, viu uma trilha de fumaça subindo no céu. Alguém, em algum lugar, havia feito fogo. Era esperança. Era o início de algo. Mas também era mais um risco. E Thor sabia. Qualquer humano que eles encontrassem poderia ser tanto salvação quanto ameaça. Lara olhou para o horizonte, os olhos ainda cansados, mas agora com algo novo brilhando neles. Determinação. A serra havia tentado quebrá-la, mas ela ainda estava ali, por causa dele, e agora tudo o que ela queria era sobreviver, com Thor ao seu lado. Aquela noite parecia igual a todas as outras, escura, silenciosa e impregnada pelo cheiro úmido de musgo e madeira molhada. Lara, deitada entre panos improvisados, tinha os olhos semicerrados, vencida pelo cansaço e pela fome constante que agora doía menos, talvez porque o corpo estivesse se acostumando a sentir menos. Mas Thor não dormia. Ele andava de um lado para o outro, inquieto, com orelhas em pé e olhos fixos na escuridão lá fora. Algo o incomodava, algo invisível e diferente de tudo que já tinham enfrentado ali. Lara percebeu o comportamento estranho e tentou chamar por ele em voz baixa. "Thor, vem aqui, por favor." Ele parou, olhou para ela por um segundo e então correu, desaparecendo mata adentro como um vulto dourado. O som de seus passos foi engolido rapidamente pelo manto espesso da floresta. Lara ficou sozinha. O coração disparou. Aqueles minutos em silêncio pareciam intermináveis. Uma parte dela temia que Thor não voltasse, que ele tivesse sentido algo que nem ela conseguiria imaginar. O tempo passou como um fantasma, devagar, cruel, até que o som de galhos quebrando rompeu a tensão. Thor voltou, mas algo estava diferente. Seu pelo estava molhado, como se tivesse atravessado um riacho ou escavado a terra úmida. Suas patas estavam sujas de lama grossa e seus olhos, antes tão vivos, agora pareciam carregados de uma inquietação profunda. Ele carregava algo entre os dentes, um colar. Era velho, com um cordão de couro desgastado e um pingente metálico em forma de espiral entrelaçada. Havia ferrugem nas bordas, mas no centro ainda brilhava um símbolo estranho, como uma estrela feita de garras. Lara segurou o objeto com dedos trêmulos. "De onde você tirou isso, Thor?" O cachorro se deitou diante dela, ofegante, como se tivesse corrido por milhas. Mas não tirava os olhos do colar. Algo naquele pingente fazia a espinha de Lara arrepiar. Ela o segurava com reverência, como se tivesse sido feito para ela, como se carregasse um sussurro antigo que só o coração fosse capaz de entender. No dia seguinte, guiada pelo comportamento insistente de Thor, eles seguiram por uma trilha quase invisível, escondida entre samambaias e galhos caídos. Era como se a floresta estivesse tentando esconder o caminho, mas Thor sabia exatamente onde ir. Foram horas de avanço lento.
Lara em sua cadeira improvisada com rodas travadas por lama, e Thor puxando com os dentes, empurrando com o focinho, nunca parando. Até que chegaram a um ponto em que o chão parecia mudar. As árvores davam espaço a um pequeno claro coberto por pedras cobertas de musgo, pedras que não estavam ali por acaso. Lara arregalou os olhos. Havia símbolos, esculpidos diretamente na rocha. Espirais, setas, desenhos de animais, e entre elas o mesmo símbolo do pingente, a estrela de garras, estava gravado com precisão no centro de uma grande laje. "Isso é muito antigo, Thor", murmurou, tocando a pedra com os dedos. O silêncio era absoluto, como se até a floresta segurasse a respiração. A menina sentia algo pulsando ali. Não era medo. Era uma espécie de reconhecimento, um chamado. Thor cavou próximo à pedra. Ali, sob folhas secas e raízes retorcidas, revelou outra surpresa. Um marco de madeira lascada, com letras antigas. Lara precisou esfregar a superfície com a manga do casaco para ler. Protetores da Serra, ano 1834. Ela franziu o senho. Aquilo não fazia sentido. Ou fazia? O colar, os símbolos, as trilhas escondidas. Tudo apontava para algo maior. Um segredo enterrado no tempo, esquecido por todos, menos por ela e por Thor, como se fossem os últimos a ouvir o sussurro daquele lugar. Naquele momento, Lara não era mais só uma menina perdida na floresta. Ela era parte de algo, algo antigo, algo que talvez estivesse esperando por ela. E Thor não era apenas seu guardião. Talvez ele fosse o último de uma linhagem, o último dos protetores. O sol da manhã mal conseguia atravessar a névoa densa que abraçava a serra, como um véu silencioso entre o mundo real e algo mais profundo, mais antigo. Lara acordou com os primeiros raios cinzentos filtrando-se pelas folhas, sentindo o corpo, ainda fraco, mas o espírito, algo dentro dela havia mudado desde que encontraram o colar. Thor estava ao seu lado, como sempre, atento. Mas naquela manhã ele parecia mais animado, como se quisesse mostrar algo. Ao ver que Lara despertava, deu um latido baixo e correu adiante pela trilha. Lara o seguiu com dificuldade, empurrando as rodas da cadeira com as mãos geladas. Seus braços doíam, mas sua determinação era mais forte. Cada metro conquistado era uma vitória. E foi assim, em meio ao silêncio reverente da floresta, que ela viu a cabana. Estava escondida entre árvores altas, quase engolida pelo tempo, com tábuas cobertas de era e janelas quebradas, mas era real. Um abrigo, um sinal. Thor correu até a porta e a empurrou com o focinho. O rangido da madeira ecoou como um chamado. Lara entrou. O ar estava carregado de poeira e lembranças. Uma lareira apagada, estantes com potes vazios, e no canto, uma cama rústica com cobertores ainda dobrados. Na mesa, surpreendentemente intacta, repousava uma pequena caixa de madeira, e dentro dela, comida enlatada, bolachas, fósforos, suprimentos. Ela chorou, um soluço silencioso, entre gratidão e alívio. Thor veio até ela, deitando a cabeça em seu colo, mas havia mais. Um baú de couro gasto repousava ao lado da cama. Ao abri-lo, Lara encontrou cadernos antigos, diários encadernados com fitas desbotadas. As páginas estavam amareladas, mas as palavras ainda vivas. Ela começou a ler. A caligrafia delicada pertencia a uma mulher chamada Amélia. E logo nas primeiras páginas, Lara sentiu o frio subir por sua espinha. Há noites em que os animais da serra sussurram coisas que não ouso repetir. Desde que minha filha nasceu, os sinais ficaram mais fortes. Ela também nasceu sem o uso das pernas, como se sua conexão com este lugar fosse mais espiritual do que física.
Lara prendeu a respiração. Os antigos chamavam essas crianças de portadoras da escuta. Diziam que algumas almas vêm ao mundo para ouvir o que os outros esqueceram, a voz da serra, o lamento das árvores, os avisos dos guardiões. Ela folheava as páginas com pressa, como se buscasse um espelho do passado, e encontrava. Amélia falava de um colar, o símbolo dos protetores, dizia, que seria entregue à filha por um guardião. Um cão de pelagem dourada. Lara arregalou os olhos. Thor estava ali, em silêncio, como se soubesse que aquela parte era sobre ele. O guardião aparece sempre que o ciclo recomeça. Quando a serra está em desequilíbrio, ela escolhe uma criança para ouvir e um protetor para guiar. Lara fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem. Pela primeira vez, sua dor fazia sentido. Sua limitação não era castigo. Era parte de algo maior. Ela não estava ali por acaso. Não havia sido esquecida. Pelo mundo, ela fora chamada. Naquela cabana perdida no tempo, cercada por mistérios e respostas, Lara sentiu algo florescer em seu peito. Uma força que não conhecia. Não era mais apenas sobre sobreviver. Era sobre descobrir o porquê. Ela segurou o colar, apertando-o contra o peito, e olhou para Thor. Ele respondeu com um latido firme. Sim, eles estavam prontos, mas algo, ou alguém, os observava, e o ciclo acabara de começar novamente. As nuvens se fecharam com uma fúria repentina. O céu, antes coberto por uma névoa suave, agora se transformava num manto de sombras carregadas. Trovões ribombavam ao longe, reverberando pelas encostas da serra como tambores ancestrais anunciando algo sombrio. Lara observava pela janela quebrada da cabana, sentindo no peito a inquietação crescente que parecia vir tanto da natureza quanto de dentro dela. Thor rosnava baixo. As folhas começaram a dançar em espirais violentas e a primeira rajada de vento trouxe um frio cortante, junto com o cheiro inconfundível de terra molhada. A tempestade chegava. Em minutos, o céu desabou. A chuva caiu com violência, tamborilando no telhado da cabana, fazendo com que as tábuas velhas estalassem, como se protestassem contra o tempo. Lara abraçava o colar no peito, tentando manter a calma. Mas então, o chão tremeu. Foi como um sussurro vindo das entranhas da terra. Um estalo surdo, seguido de um rugido. Thor correu até a porta e latiu como nunca antes. No instante seguinte, a lateral da encosta atrás da cabana cedeu. Uma torrente de lama, rochas e troncos avançou como um monstro silencioso. Thor! O mundo virou caos. Lara sentiu o impacto da lama arrastando tudo. A cadeira de rodas foi arremessada contra a parede e despedaçou-se com um estalo metálico. Ela caiu, o corpo imóvel no chão encharcado, enquanto a água invadia o interior da cabana. Thor, com uma força desesperada, correu até ela e mordeu levemente sua blusa, puxando-a com dificuldade para fora dos escombros. A lama avançava, mas Thor não parava, com as patas afundando na terra molhada. E um gemido de dor escapando de si, o Golden Retriever conseguiu arrastar Lara para trás de uma grande raiz exposta por um antigo carvalho. Eles ficaram ali, protegidos por pouco. A cabana foi parcialmente engolida. Thor tombou ao lado dela, ofegante. Sua pata traseira sangrava. Havia um corte profundo e ele mal conseguia movê-la. Mas ainda assim, seus olhos estavam sobre Lara. Ela queria chorar, mas não tinha forças, nem lágrimas. Apenas o som do coração disparado e a chuva que não cessava. E então veio o silêncio. Não o silêncio da calma, mas aquele que antecede o medo. A floresta havia parado. Nem os galhos se moviam mais. Thor ergueu a cabeça devagar, orelhas alertas. Lara ouviu também. Passos, lentos, pesados, molhados. A princípio parecia que vinha de longe, mas a cada segundo se aproximavam. A lama
Estalava sob o peso daquilo, ou de alguém. Thor tentou se levantar, mas caiu de lado com um ganido dolorido. Não, Thor, não se machuca mais. Lara engoliu o pânico. Estava sozinha, indefesa, no escuro. A única luz vinha dos relâmpagos que rasgavam o céu, revelando sombras por entre os troncos retorcidos. Um novo passo, mais próximo. Lara segurava o colar com tanta força que seus dedos estavam pálidos. Sentia o símbolo vibrar em sua pele, como se respondesse, como se a protegesse. Mas o medo era maior, ela sentia o cheiro. Não era animal, era humano. Mas havia algo errado, algo muito errado. Foi quando ela viu uma silhueta, entre as árvores, alta, encharcada e imóvel. A figura apenas a observava. O raio seguinte iluminou o rosto por um segundo, ou o que deveria ser um rosto, mas estava coberto por uma máscara de madeira, algo tribal, grotesco, com inscrições semelhantes às dos diários. Lara prendeu a respiração. Thor tentou latir, mas só emitiu um som rouco, quase um sussurro de dor. A figura não se moveu. Apenas levantou lentamente uma das mãos e segurava algo, um bastão, com o mesmo símbolo gravado em seu topo, a estrela de garras. Lara sentiu o mundo girar. A chuva parecia se calar por um segundo. Os olhos da figura se fixaram nos dela. E então virou-se e caminhou de volta, sumindo entre os arbustos, como se tivesse apenas vindo confirmar algo. Lara ficou ali, tremendo, com Thor ao seu lado ferido, a mente embaralhada. O que era aquilo? Um protetor? Ou um vigia? Estavam sendo guiados ou caçados? A noite parecia interminável. A cada minuto, Lara lutava contra o cansaço, o frio e a dor de ver Thor ferido e vulnerável. Ele respirava com dificuldade, deitado ao lado dela, a pata traseira enfaixada com um pedaço do próprio casaco dela, que usara para conter o sangramento. Seus olhos, ainda que exaustos, mantinham-se atentos, como se dissessem: "Ainda estou aqui, Lara, por você." O dia seguinte amanheceu em tons acinzentados. A chuva havia cessado, mas o céu continuava carregado. Um nevoeiro grosso cobria o chão da floresta, e o ar estava impregnado de um cheiro forte de madeira úmida e sangue. Foi esse cheiro que o atraiu. Lara ouviu o estalo de galhos antes de qualquer outra coisa. Depois, o som pesado de passos arrastados, rosnados graves e a respiração forte de algo grande, muito grande. E então, entre as árvores, surgiu um urso pardo, imenso, com a pelagem escura encharcada e os olhos fixos nela. A fera farejava o ar, farejava Thor, o sangue, os restos de frutas. Um predador faminto. Lara congelou. Seu corpo tremia, não de frio, mas de puro pavor. Thor se levantou num esforço sobre-humano, cambaleante, apoiando-se apenas em 3 patas. Um rosnado baixo emergiu de sua garganta. "Não, Thor. Por favor, não." Mas o Golden Retriever, mesmo ferido, se colocou entre Lara e o urso, com o peito estufado, como se fosse maior do que realmente era. Ele latia, arfava e arrastava o corpo à frente com cada fibra de coragem que ainda possuía. O urso avançou. E Thor correu. Sim, ele correu. Não para atacar, mas para chamar atenção, para se tornar o alvo, para salvar Lara. Seu corpo cortava a mata com dificuldade, deixando um rastro de sangue, mas não hesitou. O urso o seguiu rugindo, quebrando troncos e abrindo caminho na vegetação fechada, atraído pelo desafio. Lara gritou, mas Thor já havia sumido na neblina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lara chorou, encolhida, sentindo-se vazia, mais uma vez sozinha, abandonada. Mas algo mudou. Dessa vez, não era o medo que dominava seu peito. Era a fúria. A dor de ver seu melhor amigo arriscar tudo por ela. O amor incondicional que só um cão é capaz de oferecer.
E ali, naquela terra molhada, sem cadeira de rodas, sem pai, sem proteção, ela tomou uma decisão. Eu não vou morrer aqui. Ela enxugou as lágrimas com o dorso da mão e se arrastou. O corpo ainda pequeno, frágil, mas movido por uma força que vinha de dentro. Lara usou os braços para se mover pela lama e pelas pedras, arrastando-se com determinação, engatinhando pela trilha que lembrava ter visto no dia anterior. Horas se passaram. O céu começou a clarear lentamente. O som dos pássaros voltava, tímido, e então ela ouviu um gemido, baixo, familiar, um lamento conhecido. Thor! Ela se arrastou mais rápido, apesar da dor nos braços, dos galhos que arranhavam sua pele, do cansaço insuportável. Então o viu. Thor vinha mancando, saindo da neblina como um fantasma dourado. Sua pelagem estava suja de sangue e barro, os olhos semicerrados, mas o rabo balançava, ainda que fraco. Lara soltou um soluço e engatinhou até ele. Ela o abraçou com força, enterrando o rosto em sua pelagem quente e fétida de suor e luta. Thor encostou o focinho no rosto dela e lambeu suas lágrimas, com um carinho tão puro, tão genuíno, que Lara sentiu o peito se abrir de novo. Ali, no meio do nada, os dois se tornaram um. 2 sobreviventes. 2 almas ligadas por algo maior que palavras. Vamos sair daqui, Thor! Eu prometo, por você! Ela pegou um galho forte e o usou como apoio. Colocou o braço debaixo do corpo do cão e começou a mover-se pela trilha. 1 metro por vez, um esforço absurdo, mas com um novo objetivo: viver, por ele, por si, e talvez por um destino maior que começava agora a revelar seus contornos. O sol surgia tímido por entre as montanhas, aquecendo com suavidade o solo úmido da serra. Cada passo, cada metro engatinhado por Lara havia sido uma batalha. E agora, depois de dias vagando pela floresta, com o corpo marcado por galhos, pedras e frio, seus braços já não tinham força para mais um movimento. Mas seus olhos mantinham a esperança acesa. Thor, exausto, jazia ao lado dela, respirando com dificuldade, mas com a cabeça apoiada em suas pernas, como sempre fizera. Ele não reclamava, não chorava, apenas ficava ali, como se dissesse: se você não desistir, eu também não. Foi então que ela viu a estrada, estreita, de terra batida, mas ali, real, cruzando a mata como uma veia de vida em meio ao caos. Lara arregalou os olhos. Seu coração acelerou. Um último suspiro de força lhe invadiu o corpo. Ela se arrastou, empurrando-se com os cotovelos feridos, com os dentes cerrados e lágrimas escorrendo pelo rosto enlameado. E então, um som grave, vibrante. Um caminhão. A buzina ecoou como um trovão sagrado. O veículo desacelerou ao ver algo estranho no acostamento. E então freou de vez. O motorista, um homem robusto de barba espessa e olhar atento, desceu com pressa. Ele arregalou os olhos diante da cena surreal. Ali estava uma garotinha de 7 anos, sozinha, coberta de lama, com os lábios rachados de sede, os cabelos grudados na pele e um cachorro ferido entre seus braços finos. Lara tentou falar, mas a voz mal saía. O homem ajoelhou-se, sem saber o que fazer primeiro, gritar por ajuda, chamar a polícia ou simplesmente abraçá-la. E então ela sussurrou, com os olhos marejados e um sorriso fraco nos lábios partidos: ele me salvou. Ele é tudo que eu tenho. O caminhoneiro congelou. Aquela frase, dita com tamanha entrega e dor, atravessou seu peito como um punhal. Ele segurou a menina com cuidado, enquanto tentava manter Thor próximo, apoiando seu corpo pesado com um cobertor do banco do caminhão. Minutos depois, a ambulância chegou, seguida pela polícia local. As imagens daquela cena. Uma criança com deficiência, abandonada, sobrevivente de uma tragédia, protegida apenas por seu cachorro,
foram capturadas por um repórter de rádio que coincidentemente passava pela mesma estrada e gravou tudo com seu celular. Em poucas horas, o vídeo se espalhou pela internet e em poucos dias comoveu o país inteiro. A menina e o herói de 4 patas, diziam as manchetes. Programas de TV mostravam as imagens da criança sendo resgatada, com Thor ao seu lado sendo levado por veterinários voluntários. Médicos choravam ao ver os ferimentos dela. Pessoas de todos os cantos ofereciam ajuda, doações e buscavam justiça. Mas para Lara, nada disso importava naquele momento. Ela só queria saber se Thor ficaria bem. No hospital, enquanto recebia soro e era tratada pelas feridas, ela repetia o nome dele, mesmo dormindo. E quando finalmente o veterinário entrou, no quarto com Thor, limpo, enfaixado e com o rabo se movendo timidamente. Lara sorriu como nunca antes. Ela tentou estender a mão, mas ele foi mais rápido, enfiou o focinho sob seu braço e suspirou. Era como se dissesse, conseguimos. E haviam conseguido, juntos. Um pai a havia abandonado, mas um amigo, um verdadeiro herói, a havia salvado. Os dias seguintes foram de silêncio e recuperação. No hospital, Lara dormia tranquila pela primeira vez em muito tempo. Seus braços frágeis, antes cobertos de arranhões e feridas, agora estavam limpos, cobertos por um cobertor quente. Ao lado da cama, um espaço especial havia sido reservado para Thor, que após a cirurgia na pata e tratamento dos ferimentos, permanecia ali, vigilante, como um anjo guardião de 4 patas. Ambos estavam vivos, e isso por si só já era um milagre. O país, tocado profundamente pela história da menina que sobreviveu aos horrores da serra graças ao amor e à lealdade de seu cachorro, se mobilizou. Doações chegaram de todos os cantos. Dinheiro, brinquedos, roupas, alimentos, mensagens de carinho, pedidos de adoção e até ofertas para bancar os estudos dela até a faculdade. Jornais, emissoras de televisão, rádios, redes sociais. Todos queriam contar a história de Lara e Thor, e enquanto o mundo celebrava a sobrevivência deles, a justiça avançava com velocidade rara. Ricardo, o pai, foi localizado em uma pousada de luxo, a quilômetros dali. Quando os policiais bateram à porta, ele sequer se mostrou surpreso. Durante o julgamento, vestia um terno impecável e mantinha o rosto frio, quase indiferente. Quando, questionado sobre seu ato cruel, respondeu com um tom gélido. Eu fiz o que era necessário. Aquela menina impedia tudo, minha vida, meus planos. O tribunal silenciou. O promotor, em resposta, apenas exibiu o vídeo de Lara sendo encontrada. Os jurados choraram. A juíza, com voz firme, o condenou não apenas por abandono de incapaz, mas por tentativa de homicídio. Sua fortuna foi bloqueada, seus bens leiloados. Tudo o que construiu com egoísmo ruía agora com o peso de sua própria frieza. Enquanto isso, Lara estava prestes a iniciar um novo capítulo. Uma mulher e um homem, que haviam perdido a filha anos atrás e acompanharam toda a história pela TV, pediram para adotá-la. Eram professores de música e literatura, donos de uma casa simples, mas cheia de amor. Após uma visita ao hospital e dias de convivência com Lara e Thor, a ligação foi imediata. A menina sorriu pela primeira vez em muito tempo. E Thor abanou o rabo como se dissesse, eles são bons. A adoção foi oficializada semanas depois. Lara ganhou um quarto novo, com paredes lilazes e janelas grandes que deixavam o sol entrar. Ganhou uma nova cadeira de rodas adaptada, feita sob medida. E ganhou algo ainda mais precioso, uma família que a olhava com amor, não com pena, com admiração, não com vergonha. E Thor virou celebridade. Foi homenageado em escolas, programas de TV e até em um monumento na praça principal da cidade com uma plaquinha que dizia: "A coragem tem 4 patas." Mas ele só queria ficar ali, ao lado dela, seguindo-a por onde fosse. Dormindo,
aos pés da cama, latindo quando ela ria, protegendo como sempre. Com o tempo, Lara começou a dar palestras com a ajuda de sua nova mãe, contando sua história. Inspirava crianças com deficiência, incentivava o respeito pelos animais, falava de resiliência e amor. E um dia, diante de uma plateia cheia, ela disse: "Se um dia você achar que não tem forças, lembre-se que o amor verdadeiro pode carregar você no colo, mesmo quando ninguém mais acredita." A plateia aplaudiu de pé, e Thor, sentado ao lado dela no palco, soltou um latido forte, como se dissesse: "Sim, ela venceu." Às vezes, o que o mundo abandona, o coração transforma em milagre. Lara não apenas sobreviveu, ela inspirou milhares. Do fundo da serra, ao calor de um novo lar, ela nos ensinou que o amor verdadeiro não conhece limites, nem de corpo, nem de alma. Em cada passo que ela dá, está o esforço de uma alma que se recusou a desistir. E ao lado dela, o amigo que nunca a abandonou. Você acredita no poder da conexão entre um animal e uma criança? Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Conte nos comentários se você já viveu algo parecido com seu animal de estimação. Vamos espalhar essa mensagem de esperança e coragem. E claro, se inscreva no canal para não perder histórias emocionantes como essa. Porque aqui, cada história é mais do que um conto. É uma verdade que precisa ser sentida. Lara e Thor, onde termina o abandono, começa a esperança.